boa tarde, tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli e juntamente com Felipe Ferreira apresentamos Você com Dinheiro, programa de finanças e fundos de investimentos aqui na BMC News. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Um prazer estar aqui com você de novo. Boa tarde a toda a audiência do Você com Dinheiro. Muito obrigado por participar conosco desse programa. Muito bem, Felipe. Na sexta-feira foi anunciada a compra de uma fração do capital da Vale pela Cosan. Esse é um movimento, na sua opinião, de diversificação da Cosan ou tem outra maneira de enxergar esse movimento? Veja só, pensando no conceito estrito de diversificação, sem sombra de dúvidas, nós temos a entrada de uma empresa no portfólio que é muito diferente dos negócios já constituídos no grupo Cosan. Agora, a narrativa que a Cosan tem construído em torno dessa aquisição é que se trata de uma consolidação dentro de extrações minerais diversas. Essencialmente, o negócio é defendido pela Cosan como uma forma de consolidar a empresa como um grande hub em jogos nos quais o Brasil tem, digamos, uma vantagem competitiva. E aí, sob essa ótica, daria para dizer que sim, a Vale tem algumas sinergias a serem ganhas dentro do portfólio Cosan. Agora, justamente, o que são sinergias? Quando a gente pode considerar que elas vão ser convertidas, se tem espaço ou não para uma aquisição como essa, e sobretudo, se uma empresa deve se diversificar, ou essa diversificação deve ficar presa ao portfólio do investidor, aí a gente tem discussão aqui para o programa inteiro. Felipe, é uma grande coincidência, quinta-feira à noite eu dou aula na FEA de Fontes de Financiamento, que é uma disciplina da grade de graduação, e lá eu peguei um exemplo de um livro bastante famoso, chamado dos autores Briley Myers, de Finanças Corporativas, e eu apresentei a seguinte questão para a turma. Se quem deve fazer a diversificação é o investidor, comprando várias empresas no seu próprio portfólio, ou é a empresa? Isto é, nesse caso, embora a Cosan não tenha dito que o objetivo dela seja diversificar, a gente poderia enxergar que é um processo de diversificação. Muito bem, mas a questão que se coloca, que eu coloquei para meus alunos na própria quinta-feira é, na sua opinião, isso eu perguntei lá para a turma, do pessoal que está terminando a graduação lá na FEA, se quem deve fazer a diversificação é a empresa, ou seja, o acionista investe numa empresa e essa empresa que faz a diversificação comprando vários negócios, ou é o próprio investidor que tem que fazer isso? A resposta está bem clara no livro. Felipe, qual é a sua opinião? Poxa, agora discutir com o Briley Myers é um grave problema, Agora, eu sei que a resposta teórica, por N circunstâncias, a gente também pode debater aqui, é que o investidor tem que diversificar. Então, a diversificação tem que ficar no portfólio do investidor, e aí tem uma série de motivos para isso. Primeiro que o custo de diversificação pela empresa é maior, você tem uma série de questões sobre montar e desmontar as posições e sem considerar o efeito tamanho da empresa. Você eleva os custos de agência. Agora... O que é custo de agência, Felipe? O que é isso? A gente já chega lá, vamos apertar a tecla SAP daqui a pouco. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui é que eu acho que existe sim uma vantagem importante que a gente tem que considerar na diversificação da empresa. Primeiro, porque ela diminui os riscos do próprio negócio. O mesmo efeito da diversificação de portfólio que diminui ali a volatilidade do seu portfólio acontece com as ações da empresa, com os investimentos da empresa. Então, se você tem um negócio um pouco mais diversificado, você acaba diminuindo os custos globais da carteira de investimentos do negócio, portfólio global da empresa. Então vamos pegar aqui um exemplo. Você tem uma empresa, por exemplo, de uma loja de uma moda. Vamos pegar o segmento de moda. O segmento de moda usualmente financia as próprias vendas. Okay? É completamente diferente você considerar
o risco de uma financeira independente e o risco de uma financeira incorporada a um grupo de moda, né? Esse tipo de sinergia de negócio acaba mitigando os riscos, diminui os custos de falência, assim por diante. Então, eu diria que sim, existe uma vantagem embutida na diversificação de negócios que a gente acaba deixando passar na teoria clássica de finanças. Bom, Felipe, são duas maneiras de enxergar. Eu acho que, quando eu falo na verdade é inegável que quando uma empresa, como uma Cosan, já tem um negócio em energia, tem um negócio de açúcar e álcool, e agora coloca um pé lá na Vale do Rio Doce, você tem a diversificação e efetivamente reduz risco. Então, a diversificação reduz risco. Então, mas não foi bem essa a pergunta que eu fiz, que reduz risco, eu não tenho dúvida. A questão é que se quem deve fazer essa diversificação é a empresa que eu compro as ações, ou sou eu, acionista, que vou lá e eu mesmo monto o meu portfólio de investimentos, né? À luz da teoria financeira, pelo menos nos livros e artigos que eu li, né, já delimito aqui, quem deve fazer essa diversificação é o investidor. Imagine o trabalho que dá você montar um comitê de investimentos dentro de uma companhia para comprar outra empresa de um setor que você não domina. Imagine o quanto de energia você gasta para se desfazer de um negócio desse, caso você queira. Então existem vários, isso tudo funciona em mercados líquidos, né? Em mercados líquidos e competitivos, em que o próprio investidor poderia comprar as suas participações. Claro, no mercado que o investidor não conseguisse, faria sentido a empresa que você investe ser o canal de diversificação. Mas Felipe, você lembra quando a Ambev comprou a Budweiser? A Budweiser era ou não era diversificada e o que o pessoal com a cabeça da Ambev fez com essa diversificação? Eles eram muito diversificados, tinham até parque de diversões, tinham castelos, era uma diversificação Tinha tremenda. baleia. Tinha baleia. E nesse caso, de fato, você tem o custo de gerenciar tudo isso, que foi o que eu comentei anteriormente, como a elevação dos custos de agência. O que eu quero dizer? Existe o dono da empresa, existe o executivo que está tocando a empresa no dia a dia. Okay? Se nós temos uma estrutura muito diversa, eu dependo de muitos executivos diferentes tocando aquela estrutura e se alinhando entre si com interesses pessoais que muitas vezes não são os do acionista. Então, nesse caso, eu tenho que criar uma série de outras proteções para garantir que o executivo atenda aos interesses do acionista de maximizar os lucros. Só que essa mesma estrutura custa. Okay? Então, quando nós temos uma estrutura tão diversificada como a Budweiser tinha, pré-Ambev, a gente acaba enfrentando um problema de montar uma estrutura paralela de vigilância que é tão grande e tão pesada que corrói os benefícios da aquisição. E o que o Rafael comentou, né, da compra e venda dessa estrutura, montar e desmontar essa estrutura é muito caro. Tem um caso, foi muito emblemático no começo dos anos 2000, que foi a fusão da Chrysler com a Daimler, né, a dona da Mercedes. Ela foi uma das maiores fusões à época que teve notícias, e desmanchar aquela estrutura depois foi um trauma terrível. E não deu certo por uma série de motivos, diferenças de cultura, assim como a Auto Latina aqui no Brasil também teve uma série de problemas. Isso tudo joga contra, sem dúvidas, a tese de que a própria empresa deve se diversificar. Mas quando uma empresa compra um outro negócio, ela tem um benefício que nenhum indivíduo, montando sua carteira de investimentos, consegue alcançar, que é o benefício de sinergias. Então, quando você olha uma Cosan comprando uma Vale, por exemplo, a gente tem a infraestrutura de transporte a ser compartilhada, a gente tem uma série de executivos e de meios de negócio a serem aproveitados pelas duas empresas. Você comprar uma ação da Vale e uma ação da Cosan não consegue gerar esse valor agregado. Então, por isso, eu entendo naturalmente, a teoria de finanças nos diz dessa ineficiência da diversificação dentro da empresa
Mas existem uma série de benefícios capturados sob a chancela das sinergias, em que você simplesmente não conseguiria absorver dentro da diversificação simples do seu portfólio. Ô Felipe, me fala uma coisa, com 1,5% de participação, como que essas sinergias poderiam acontecer? Não é muito pouco, não? Excelente ponto. Aliás, vale a pena aqui, acho que esse é um tema bastante quente, a gente discutir um pouco de como foi o formato dessa negociação. Embora usualmente seja noticiado a compra de 5% da Vale pela Cosan, na verdade, essa estrutura começa com 1,5%, foi feita inclusive via financiamento, que é um montante quase irrisório, não é isso? Um pouco mais de 5 bilhões de reais nesse primeiro movimento, mas que deve ser consolidado a partir de uma série de derivativos, estruturas que foram elaboradas para a aquisição de um percentual maior. Dado que são duas empresas de capital aberto, elas precisam já trazer ao mercado os detalhes dessa operação para evitar que os investidores sejam pegos desavisados. Então, assim que essa informação é consolidada, ela precisa vir a público. Mas, puxa, 1,5% não é muito pouco? É pouco. É bastante pouco. Mas eu acho que a grande jogada aí, assim como houve no passado alguns movimentos em cima de BR Foods, o que a gente espera é que uma empresa do tamanho da Cosan não compre do dia para a noite uma empresa do tamanho da Vale. Inclusive, isso seria basicamente impossível. Mas você pode usar esse 1,5% para se aproximar da gestão, participar da gestão, eventualmente chegar a 5%, propor um conselheiro e entender melhor o business antes de fazer um movimento mais agressivo, né? Mas, sem dúvidas, não faria sentido, isso eu concordo com você, concordo, obviamente, com a teoria de finanças, quem sou eu para discordar da teoria de finanças, né? Mas concordo com a teoria mais tradicional de finanças, que não faz sentido uma empresa comprar um bloco de ações. Eu compro um bloco de ações para deixar como ativo líquido na carteira, assim por diante, isso de fato não faria sentido. Se ela faz esse movimento, ainda que com 1,5%, ela pretende pretende fazer esse movimento de um ponto de vista estratégico. Ô Felipe, você tem ideia de quanto a Cosan lucrou ano passado? Não faço ideia. Nos últimos 12 meses, quero dizer. Não consigo estimar. Exato. Então, aqui eu vou falar aqui de cabeça. 12 meses terminados em 30 do 12 9, não? meses terminados em claramente aqui é 12 meses terminado em 30 do 6. De cabeça, 5 bi e 70 milhões de reais. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. O market value da Vale, quanto que é? De cabeça, Felipe? Uns 350 bi. Vou falar aqui de cabeça, 377 bi, 470 milhões. Então, 1,5%... Antes ou depois da queda de hoje? Antes da queda de hoje. Certo. Então, uns 370 bi, 1,5% disso vai dar uns 5,2 bi. Isso significa que o empréstimo que a Cosan teria que fazer seria basicamente equivalente a um lucro dos últimos 12 meses. Dos últimos 12 meses. Mas eu queria trazer aqui outro ponto. Felipe, o controlador da Cosan, você sabe qual é o nome dele? Não. Rubens Ometo. Rubens Ometo. Eu já vi esse nome. Esse cara é famoso, Rubens Ometo. E ele é conhecido como uma pessoa firme, uma pessoa que sabe jogar e sabe até ditar as regras do jogo, criar as próprias regras. É um camarada muito capaz. Minha pergunta é, o fato de ter um controlador forte altera a maneira com que uma empresa gere os demais negócios? Porque o outro lado da moeda seria uma empresa com capital diluído, sem a presença de um controlador bem definido. No caso da Cosan, quando a gente fala em Cosan, a primeira coisa que me vem à cabeça é... Fala qual é a primeira coisa que vem à minha cabeça? Rubens Ometo? É a Poli. O Rometo adora os caras que se formaram na Poli. Depois, se você tiver uma chance, veja quem são alguns dos principais diretores e presidentes das empresas em que o Ometo tem o controle. Cara, ele fez Poli, ele adora a galera da Poli. Eu também gosto, tá bom?
Mas, Felipe, o fato de eles terem um controlador forte, o que isso muda numa empresa que está diversificando seus negócios? Excelente pergunta, Rafael. Primeiro, queria compartilhar que gosto muito das pessoas da Poly também. Né? Gosto muito, são profissionais muito bons, gosto muito deles, embora eu não tenha feito Poly. Mas vamos lá. Qual que é a importância de você ter um controlador forte? Coincidentemente ou não, parte da minha dissertação de mestrado foi sobre esse tipo de estrutura de controle. O que acontece é o seguinte, se você tem, independentemente do peso que você tem na empresa, se você tem alguém que puxa o carro, isso é muito influente na gestão. Então, como você colocou, a Vale ela é uma empresa gigantesca, das maiores empresas do Brasil, em valor de mercado, mas ela tem um capital bastante pulverizado. E os principais acionistas, os acionistas que têm a maior participação na Vale, não têm, digamos, vivência cotidiana no negócio. É diferente exatamente da estrutura da Cosan, em que o controlador vive muito da empresa. Então, sem dúvidas, isso acaba puxando um pouco o lado para o qual vai o negócio, ainda que com um percentual menor. Então, você ter um desafiante à estrutura societária já ajuda a puxar, já ajuda a mudar as características de gestão do negócio. Beleza, eu estou olhando aqui que os principais acionistas da Vale do Rio Doce, hoje com 8,6% do capital, é um fundo de pensão. Depois, em segundo lugar, com 6,68%, é Capital World Investors. Depois, a BlackRock, com 6,3%. E depois, a Mitsui, com 5,9%. O que a gente consegue perceber daqui? Que o único camarada que entende de negócios, no sentido de ser uma empresa que está no business de industrial, de commodities, é a Mitsui, porque você tem um fundo de pensão que por si só, como se fosse um private equity que tem participação em vários negócios, você tem um fundo de pensão brasileiro, depois você tem um Capital World Investors, que tem uma natureza similar, depois você tem a BlackRock, BlackRock, por definição, é a definição de um negócio diversificado, a gestora global. E aí, o próximo que tem experiência de negócios é a japonesa Mitsui. Então, com a Cosan adquirindo 1,5% da Vale e com a perspectiva de chegar em 5%, em breve ele estaria rivalizando em termos de participação com a Mitsui, que seria o maior sócio, digamos assim, que tem experiência em operações. Então, eu acho que esse movimento vai trazer grandes, eu não vou dizer preocupações, mas grande possibilidade de ficar pensando, puxa vida, qual é o competidor, no caso, qual é o acionista que pode assumir um controle de uma empresa dessa natureza? Eu acho que a Cosan tem todas as credenciais. Eu acho que é bastante natural, até pelo tamanho dos dois business, que a gente não esteja aqui conversando em compra de controle no sentido estrito. Né? Comprar 50% mais uma das ações não faz sentido. Mas ela pode sim ter uma influência mais pesada na gestão. Então você leva 5% do capital, coloca a gente no conselho, coloca a gente para tocar o negócio, ajuda nas aprovações de pautas que lhes sejam interessantes e você acaba tendo uma influência importante no negócio. E aí tem uma pergunta aqui do Helder. Olha, a Cosan tem um negócio bastante relevante e gerou dúvidas, né, em relação a risco de alavancagem, né? E quanto ao desconto de holding, quando a gente olha a Cosan como uma holding. O desconto de holding tem muito a ver com o que a gente estava falando, do custo adicional de você comprar e vender negócios por dentro de uma estrutura de empresa. Né? Agora, existe risco de alavancagem? Pelo que se tem divulgado na estrutura, o instrumento de pagamento é a cessão de direitos de dividendos de subsidiárias. Não é uma estrutura que pesa em termos de alavancagem, até porque esse primeiro movimento de compra foi
pequeno. Foi na casa, como você já colocou, Rafael, de 1 ano dos lucros gerados da Cosan. Então, não tem, a princípio, um problema de alavancagem muito pesado. O que eu acho que é o maior temor do mercado hoje é por que a Cosan quer se meter em outro negócio. E esse é o maior medo para o investidor de Cosan e é o maior medo para o investidor de Vale. Bom, eu acho que a queda nas ações, tanto de uma como de outra, mostra esse temor. Mas a gente volta com esse assunto, mas discutindo não o caso específico Cosan Vale, e sim a teoria financeira por trás da diversificação ou não das companhias. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente retorna. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Boa tarde, estamos aqui de volta. Eu sou Rafael Pasquarelli, juntamente com Felipe Ferreira, estamos apresentando o programa Você com Dinheiro. E hoje estamos conversando sobre os aspectos conceituais relacionados à oferta da Cosan por 1,5% da Vale, podendo chegar a uma participação bem maior ao longo dos próximos anos. E no bloco anterior estávamos discutindo a pertinência ou não da empresa diversificar. Se quem tem que diversificar a empresa ou o próprio investidor. Aí eu citei que a literatura financeira diz que, havendo mercado competitivo e havendo liquidez, quem deveria fazer isso é o investidor e não a própria empresa. Por outro lado, a gente pode lembrar de alguns exemplos de companhias que não
que se elas não tivessem se diversificado ou mudado de negócio, elas estariam mortas. Vou dar um exemplo. A Citroën, aquela fábrica, aquela montadora de automóveis francesa, o André Citroën começou lá em 1900 como um fabricante de engrenagem. Então, se você for ver o próprio símbolo da Citroën, aqui dali é como se fossem as ranhuras de uma engrenagem. Imagine o que seria da Citroën hoje se eles continuassem fazendo apenas engrenagem. Outro exemplo, a Nokia, não sei se vocês sabem, mas a Nokia começou como uma fábrica relacionada a papel e madeira, né? E depois foi para telecomunicações. Quer dizer, para quem gosta de carros, o símbolo da BMW é a hélice de um avião. A BMW fazia avião, ou motor de avião. Quer dizer, então essas empresas, se elas não tivessem diversificado ou se reinventado, elas simplesmente não existiriam hoje. E o caso da Cosan é emblemático, porque é uma empresa que nasceu no ramo de açúcar e álcool e criou outros negócios, e outros negócios de bastante sucesso, né? Vamos falar da joint venture da Cosan com a Shell, e tem uma das maiores redes de distribuição de combustíveis do Brasil. Isso é uma máquina de gerar dinheiro. Tudo bem que as margens são pequenas, mas é uma máquina de gerar dinheiro. Outra máquina de gerar dinheiro da Cosan é a Comgás, não é verdade? Felipe, qual outro exemplo você dá de empresas que diversificaram, mudaram o negócio e isso foi a salvação delas? Você pega o caso da IBM, por exemplo. A IBM começou com mainframes, né? Então computadores de grande porte, passou para computadores pessoais. O business de computadores pessoais encolheu muito. Aí você vê, ela teve a substituta, a Dell, né? A Dell já caminhando para horizontes menos felizes, e a IBM foi para o business de consultoria. Né? Vendeu o negócio de computadores pessoais, foi para o business de consultoria e hoje permanece uma empresa de muito valor. Um outro caso que é extremo é da Olivetti. A Olivetti fabricava máquinas de escrever, não é isso? Sim, Felipe, máquinas de escrever. Eu sei que você lembra das máquinas Olivetti, Rafael? Lembro. Eram as melhores máquinas de escrever do mundo, Felipe. Sim, como você sabe disso, Rafael? Porque eu vivi isso, Felipe. Eu vivi isso. Eu, no alto dos meus 35 anos, eu lembro quando a Olivetti existia e as pessoas compravam máquinas de escrever. Não existia computador na mesa das pessoas. Existia uma área da empresa que tinha uma máquina de escrever. E o que a Olivetti faz hoje? Você sabe de alguma empresa conhecida do público aí que a Olivetti tenha participações? Eu não sei, minha memória está fraca, mas, salvo engano, ela foi uma das grandes acionistas da TIM. É isso mesmo. Não sei se ainda é a grande acionista da TIM, mas tinha dinheiro da TIM vindo da venda de máquina de escrever. Quer dizer, as empresas que não se diversificaram, algumas, se elas seguissem rigorosamente o que eu falei agora há pouco, elas não deveriam se diversificar, quem tem que diversificar é o acionista, elas não existiriam hoje. E aí você tem tanto os ganhos, imagina, quando você trouxe a BMW, né, você bem colocou, ela se originou, né, o símbolo da BMW é uma hélice. Ela se originou como uma produtora de aviões. Imagina quanta tecnologia embarcada na empresa de aviões foi utilizada para construir os automóveis. Né? Se você tivesse simplesmente fechado o negócio, você teria um custo de falência elevadíssimo, que não só incide sobre a empresa, mas incide sobre todo o mercado. Né? Você tem uma perda de valor em todo o mercado com custo de falência de uma empresa. E além disso, você perde todo o conhecimento investido ali naquele negócio. Então, quando você tem a diversificação de empresas, a diversificação de portfólio, você evita esse tipo de perda de conhecimento e de perda financeira mesmo no mercado quando uma empresa quebra e leva as demais. Olha, o Helder está fazendo bullying comigo, eu quero registrar isso, ele está escrevendo: o Rafael fez datilografia na Olivetti. Olha, isso não é verdade, você não pode me acusar disso, você teria que demonstrar provas que eu fiz esse curso de datilografia na Olivetti. Mas, Felipe, eu tenho uma pergunta para fazer para você, mas antes eu só queria lembrar de um caso que aconteceu comigo. Eu fiz poli entre 92 e 96, e lá em 92, 93, eu fazia estágio no LSI, que é Laboratório de Sistemas Integráveis. E uma vez eu levei lá no LSI um colega meu que fazia poli, que ele era chinês.
Ele era chinês importado, assim, legítimo. Ele era uma importação. É legítimo, era uma importação que foi feita para o Brasil. E o nome dele era Peng, o cara passou comédia mais de 9, né? O cara era um gênio. E aí eu levei lá no LSI e tinha um monitor de computador colorido, na época, 92, 93, não era comum você ter monitor de vídeo colorido, e a marca do monitor era Tatung. Vocês podem procurar, Tatung, Tatung. Aí ele falou para mim, quando eu morava na China, Tatung era uma máquina que fazia panela para fazer arroz. Então, olha para isso. Se vocês derem uma googada agora, procurem Tatung, e vocês vão ver que tem panela para fazer arroz, e se você pode procurar também que Tatung também tem monitor de vídeo. Então imagina o seguinte, você pega a Nokia que saiu de madeira e papel para celular, sistemas de telecomunicações, você pega uma BMW que saiu de aviões para automóveis, você pega o Citroën que saiu de engrenagens para automóveis. Então eu fico imaginando daqui a 20, 30 anos, o que as empresas que vão sobreviver até lá e que hoje existem, o que elas estarão fazendo? Eu acho que muitas delas vão estar fazendo, para sobreviver, coisas que a gente nem sequer que vai poder existir. Mas se elas continuarem fazendo só o que estão fazendo hoje, eu acho que muitas delas os conglomerados sul-coreanos, né, chamados chaebols, né, a pronúncia, me desculpem pelo meu coreano, mas Hyundai, a própria Kia, depois eles se fundiram, Samsung e assim por diante, são conglomerados que fazem de secador de cabelo a automóvel. E é uma tendência, uma economia que foi mais moderna do que a que a gente estuda, por exemplo, quando a gente pega a teoria que fundamentou Briley Myers, essa diversificação estritamente via portfólio, a teoria de diversificação de portfólio é da década de 50. Né? Esse novo conceito econômico de uma própria empresa financiando a tecnologia veio da década de 80 em diante. Né? Então a gente acaba tendo por prova real um business que veio posterior à teoria que a gente está discutindo. Né? Ô Felipe, eu tenho uma dúvida. As holdings, o valor de uma holding costuma ser maior ou menor que o valor das partes? Pergunta capciosa essa, Rafael. Costuma ser menor. Você está me dizendo o seguinte, que normalmente se eu somar as participações que as holdings têm, somar a participação que a holding tem na investida, dá um valor maior que o próprio valor de mercado da holding. Exato. A gente chega a ter casos extremos, não sei se você acompanhou esse caso, você tem o Grupo Pão de Açúcar, tem participação na Cenova, que é uma empresa europeia, listada em bolsa inclusive. A participação que o Pão de Açúcar detém na Cenova tem um valor de mercado muito superior ao valor de mercado do próprio Grupo Pão de Açúcar. Tamanho desconto que a gente enxerga nesse tipo de estrutura. Né? Sem dúvidas, o mercado penaliza e muito a diversificação por dentro da companhia. Agora, se você toma alguns casos recentes, a compra de empresas para absorção de tecnologia e ganhos, por exemplo, no canal de distribuição, tem invertido inclusive a lógica. Né? A gente vê em papers mais tradicionais que empresas que adquirem outras, e ambas são listadas, o valor da adquirida aumenta, né? E o da adquirente diminui. Mas se você pega o caso recente, por exemplo, da compra da Moderna pela Pfizer, né, a participação, o valor da Pfizer subiu substancialmente na aquisição, justamente porque existe uma linha mais recente de papers que falam justamente sobre o uso das aquisições para disseminação de tecnologia de empresas, startups geralmente, que conseguem criar tecnologia, elas são leves para criarem suas tecnologias, mas não conseguem colocar mercado. E aí outras grandes plataformas adquirem essas empresas, adquirem essas tecnologias e ganham valor com a disseminação dessas tecnologias ao mercado. Então você acaba invertendo a lógica tradicional. Olha, tem alguém, eu estou olhando aqui pelo YouTube, alguém perguntou se eu andava de Caloi ou de Monarch. Eu usava barra forte, Monarch barra forte. Se você não lembra dessa bicicleta, dá um Google e veja Monarch barra forte. Mas voltando aqui para o nosso assunto, Felipe, eu tenho aqui uma dúvida. Você vê o exemplo, não sei se você viu o exemplo,
da Embraer comprando uma empresa que não tem o produto ainda, mas tem o projeto do eVTOL, que é um veículo elétrico que vai decolar verticalmente. Então, você vê qual é a diferença que tem nesse caso da Embraer comprando uma empresa de eVTOL para uma Cosan comprando uma participação ainda que minoritária, mas gigante, bilionária. Bilionária pelo montante, mas ela é pequenininha porque é só 1,5%. Como se diferencia uma coisa da outra? No caso da Embraer, você não tinha falado o nome da empresa, né? Desculpa. Foi a Embraer. Mas no caso da Embraer, o business, primeiro, vai ser totalmente internalizado e é um negócio que é bastante defensável, que o negócio faz parte do escopo da Embraer. Então, se o sonho de... Teve no caso recente, a Multilaser também comprou uma empresa de mobilidade urbana. O sonho de uma empresa como essas é ter o canal de vendas da Multilaser. O sonho de uma empresa de transporte urbano com decolagem verticalizada é ter o canal de venda que a Embraer tem. Conseguir bater na porta de grandes empresas aéreas europeias, americanas. Então, o ganho de sinergia é bastante claro. Se ele vai conseguir se concretizar ou não é outra coisa. Mas é bastante evidente que essa empresa vale mais dentro da Embraer do que fora. Então, a discussão nem é se ela vale mais ou não. A discussão passa a ser se você consegue extrair todo o valor que está precificado. Okay? No caso de Cosan e Vale, né, a gente tem um jogo diferente, que é quanto você vai conseguir colocar de gestão ali dentro. Né? Se você vai conseguir adentrar e, feito isso, quanto você vai conseguir impor de sinergia. Ou, no limite, perda de sinergia. Se você começa a ter uma coisa com muita voz e fala, olha, você só vai poder transmitir... seu minério a partir das minhas ferrovias. Isso pode levar a sinergias negativas, né? Para o grupo, especialmente para a Vale. No entanto, poderiam ser positivas para a Cosan. O jogo é que o poder de barganha é muito menor. Você tem um tiro muito maior, mas isso, consequentemente, leva a um problema gigantesco de gestão. Só que 1,5% eu acho que a Cosan ainda não vai sequer conseguir indicar um conselheiro. Não, mas com 5% com certeza consegue. Com 5% ela já é uma das principais acionistas. Ela já é uma das principais. Agora aí impor que tem que transportar pela linha férrea dela, eu acho que... Impor não, mas ela pode fazer um excelente lobby. Sim, isso pode, e tudo isso vai aparecer na CVM com transações com partes relacionadas. Certo? Isso é bem importante. A gente saber, o investidor saber, que você pode investigar na CVM, obviamente não com dinheiro, mas você pode investigar na CVM, que é onde a gente busca a informação, as transações com partes relacionadas que as empresas praticam. E você vai conseguir verificar se isso que o Felipe falou acontece, obviamente, guardadas as devidas proporções, com outras companhias. Por exemplo, tem uma companhia bem grande aqui no Brasil, de computadores, em que a fábrica o prédio da fábrica é terceirizado, alugado, perdão. E quem é o dono desse prédio é o controlador da companhia. Isso vai constar nessa operação transação com partes relacionadas. Eu acho importante a gente tá tocando nesse assunto, de frisar a qualidade e a disponibilidade de informação que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem especialmente no mercado de investimentos, tem aquela pequena síndrome de vira-lata, de falar, puxa, o mercado brasileiro é pequeno, tem limitações, tudo isso é verdade. Se você pensar, a qualidade de informação que a gente tem disponível aqui no Brasil não é brincadeira. A gente ser informado desse tipo de movimentação antes de ela acontecer, mas não por especulação. Eu acho que vou comprar e anuncio e volta, Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência em outros mercados, ainda no nosso continente, mas em regiões... Twitter, está falando do Twitter, né? Poxa, esse tipo de coisa não poderia acontecer. Aqui a gente tem uma fiscalização bastante firme em cima disso. Agora, quando você tem um deal caminhando de verdade, ele tem que ser noticiado e tem que ser noticiado
a cada movimento. Isso é um trabalho bastante bacana da CVM, que a gente também tem que falar. A gente reclama muito, fala, às vezes o dado não cai, etc. e tal. Mas quando tem coisa positiva, a gente tem que falar também. E a CVM faz um trabalho brilhante na disponibilização de informações das companhias de capital aberto. O que acontece é que a informação, quem manda para a CVM é a companhia. É a companhia. Então, se a companhia manda lixo, vai lixo, e se a companhia não consertar, o lixo fica lá. Um dos erros clássicos que a gente pega nos dados da CVM, mas repito, foi a empresa que mandou o dado errado. É o multiplicador de milhar da quantidade de ações. Acontece. Inclusive tem uma empresa telefônica gigantesca que em 2015 publicou o dado com o milhar invertido, não arrumou até hoje. E não arrumou até hoje. Aí você vai fazer a conta, o valor de mercado dela ou fica de trilhões ou fica de milhões, e quando a gente sabe que a ordem de grandeza é de bilhões. Mas, Felipe, falando ainda em aquisições, você sabe quanto vale a Via Varejo hoje? Puxa, tá difícil de chutar 5 bilhões? 6 bilhões. Não tô tão mal de chute, hein? Não tá. Agora, por quanto a Magalu comprou o KaBuM? Não me lembro, 2 ou 3 bilhões? Não. Quase 4 bilhões, 3,5 bilhões de reais. 3,5 bilhões de reais. O mercado mudou um pouquinho. Mas me fala uma coisa, Felipe. Como que você interpreta o fato da Magalu ter pago, ou ter comprado por 3 bilhões e meio o KaBuM, e se ela tivesse esperado um pouco mais, com 6 bilhões levava a via inteira? Não, quando teve o ápice da Covid em 2020, eu fiz um post, quem quiser depois procura lá no LinkedIn, a Lojas Americanas tinha caixa suficiente e sobraria para ela comprar a Via Varejo antes da crise. Imagina o alvoroço do mercado se esse deal tivesse de fato acontecido. Não aconteceu, mas aí a gente tem que levar em consideração outro ponto, Rafael. Você está falando de valor de mercado, não é isso? Isso. A gente tem que considerar o enterprise value também. O que é isso? E aí acho legal compartilhar com o público a discussão. Via Varejo tem muita dívida. Então, o valor de face, quando você pensa o valor de mercado da empresa, ele pode ser pequeno, mas se você considera o quanto de dívida você está trazendo para dentro junto com a empresa, é questionável se aquele valor de mercado não já está justo. Digamos, a empresa como toda, a operação trazida a valor presente da empresa valeria, digamos, 50 bilhões. Se você tem 45 em dívida, os 5 bi estão muito bem pagos. E a KaBuM era muito menos endividada, né? Por isso ela tinha o valor de mercado dela era basicamente todo o seu enterprise value. Me fala uma coisa, pela operação desenhada, Cosan comprando 1,5% da Vale, por agora, essa seria uma compra estratégica. A compra, se lá atrás, como você falou, as lojas americanas tivessem comprado a Via Varejo, não seria uma compra estratégica, né? Seria uma oportunidade, seria uma situação que a empresa que tem caixa vai lá e se vale desse momento oportuno. Perfeito. Seria uma compra por oportunidade, né? Perfeito. E aí, nesse caso, como que você enxerga as empresas na Bolsa Brasileira que que o grosso do crescimento é por aquisição? O crescimento orgânico é minúsculo. Eu nem conseguiria pensar numa empresa com essa de característica. Tecnologia. Ainda mais de tecnologia, mas eu sei que acontece. E o que a gente vê, os múltiplos dessa empresa acabam muito machucados. Aí eu falo isso, já imagino você procurando lá com dinheiro, os múltiplos da empresa, vai ver a empresa vale 30 EBITDA, mas deixa eu explicar. São muito machucados quando comparados com outras empresas de tecnologia globalmente, né? E para esse negócio funcionar, essa quase holding tem, acho que até a gente poderia trazer aqui para fazer essa discussão conosco no programa. Essa holding, ela tem no mercado a fama de pagar múltiplos bastante apertados nos seus M&As. Então ela... É uma arbitragem de M&A? É uma arbitragem de M&A. Porque eu estou olhando aqui, essa empresa ela vale 22 EBITDAs. Hoje ela vale 22 EBITDAs.
e você está me dizendo o seguinte, ela vai lá e compra as investidas por 5 EBITDAs, 7 EBITDAs, 10 EBITDAs. Instantaneamente ela criou valor para o acionista. Ainda que ela não ganhe nada em sinergia, ela não consiga melhorar a operação, só de colocar aquela receita para dentro, ela já está gerando valor no mercado na teoria. E aí, de novo, poxa, se você for na teoria estrito sensu, você continua tendo que descontar aquela empresa adquirida pelo custo de capital da adquirida, não do negócio inteiro, né? Mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, ali a planilha do analista vai descontar pelo CAPM do grupo e vai ficar por isso mesmo. Assim, né? Porque essa empresa já fez, vamos supor, 20 aquisições. Você não vai me convencer que a equipe de M&A vai fazer um valuation por empresa adquirida, utilizando diferentes custos de capital. Vai usar um só para todo o grupo e ele vai capturar instantaneamente um pedaço dessa diferença de múltiplo. É isso que você está falando. Exatamente. Agora, Felipe, você acha que está nos assistindo e a gente está falando aqui de múltiplo, dados de finanças, basicamente informações sobre finanças corporativas. Você acha razoável esse camarada já sair comprando e vendendo ações sem ter um pedaço desse conhecimento? Não. É uma coisa que eu sempre comento para meus alunos. Primeira aula de análise fundamentalista. Abro o slide e falo, ação é um pedaço de uma empresa. Sempre tem o aluno ali que levanta a mão e fala, professor, você está denegrindo minha imagem, você está subjugando o meu nível de conhecimento. É óbvio que a ação é um pedaço de uma empresa. Não, eu sei que isso é óbvio. Mas eu tenho certeza que a grande parte dos investidores em bolsa não pensam assim. Você entende a empresa como um número na tela. Isso é perigosíssimo. Você tem que entender que quando você compra uma empresa, você está comprando a parte de um negócio, você precisa entender o mínimo do negócio que você está comprando. Assim como você precisa saber quem é seu sócio. Certo? Tem sócio aí que tem acusação por eventualmente homicídio. Então a gente tem que tomar cuidado de quem a gente é sócio. E você pode escolher ser sócio dele mesmo assim. Mas o que você não pode é entrar sem saber. Como você falou, quer entrar no mercado de ações, especialmente se você se considera buy and hold, vai entrar e ficar no papel por muito tempo, você tem que buscar o conhecimento básico de finanças corporativas. Eu fiz um estudo que eu divulguei hoje de manhã no meu Twitter sobre os fundos que estão carregando as posições mais antigas de ações. Então você pega fundo, vou citar, eu posso citar um aqui, ele é um fundo exclusivo, você não vai conseguir investir nele, então não tem nada a ver com recomendação. Aliás, a gente aqui nunca faz recomendação de nada, mas eu tenho aqui um fundo, o nome dele deixa eu pegar aqui, enquanto carrega o Twitter, o nome dele é o Nuevo Sumatra FIA. Esse fundo carrega uma posição grande em EMAE 4 desde 2005, Felipe. Desde 2005? Desde 2005. E esse fundo, o nome dele é Nuevo Sumatra FIA, ele já rendeu desde o início, nada mais nada menos que 2.105%. E no mesmo período, o Ibovespa não rendeu nem 300%. O cara segurar uma posição dessa por quantos anos? Né? Já até 17 anos. Imagina a quantidade de estudo que o gestor desse fundo fez antes de comprar esse papel. Vamos para o nosso intervalo e a gente daqui a pouco volta com o bloco final. Até daqui a pouco. PMC News. Informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Boa tarde, voltamos aqui no programa Você com Dinheiro, um programa que a gente apresenta dados de mercado, mas sempre baseados na teoria financeira. Esse é o nosso objetivo. Felipe, vou fazer uma pergunta para você, e isso serve para você que está aqui nos assistindo. Uma carteira de ações suficientemente diversificada deveria ter quantos papéis? Porque pensa bem, se você coloca papel demais, você coloca lá 50 papéis, 70 papéis na sua carteira, você vai gastar um tempão administrando esses papéis. Você tem que fazer estudos sobre quais você deveria ter comprado. Se você coloca poucos papéis, você está quase que no all-in. Então, Felipe, quantos papéis você deveria ter numa carteira para ela ser considerada diversificada? O que os estudos, especialmente aqui no Brasil, foram encontrando é que o ponto-alvo está na casa de 10 a 13 papéis, não muito mais do que isso. O que não dá, eu já vi aqui o pessoal comentando no chat, você não pode diversificar assim, vou fazer uma diversificação com 10 papéis. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, BTG Pactual, XP, não, aí não funciona. 10 papéis de fato diversificados, o Helder ali já acertou também o número. Então, com 10 a 15 papéis você já deve concluir toda a sua eficiência de diversificação. E aí isso vem até um comentário, o Marcelo Emel aqui foi meu colega, inclusive do doutorado, professor do INSPER, me deu um puxãozinho de orelha aqui falando, olha, é pacificado na literatura que se a empresa tiver os mesmos custos de aquisição, quem tem que adquirir, quem tem que diversificar é o investidor. E eu vou aproveitar essa deixa dele para comentar, se a empresa tiver as mesmas condições de aquisição. Mas geralmente quando uma empresa compra outra, ela tem espaços para ganho de sinergia que a carteira não tem. E é por isso que vale a diversificação dentro da corporação. Agora, a gente está caminhando para o final. E historicamente a gente tem aqui um pequeno desafio, né, que a respeito de nomes de fundos. E eu queria perguntar para você, Rafael, qual vai ser o seu fundo de hoje? A gente está caminhando para o final. Cara, quem não deixou seu like ainda, deixe lá o seu like no YouTube. E agora vamos para o fundo do Rafael. Rafael, qual o seu fundo? Eu gostaria que vocês, se tiverem a oportunidade, entrem no YouTube e peguem os programas passados, porque eu acho que eu nunca perdi esse desafio na minha vida. Mas agora, vou falar o nome do fundo. Coringa, Fundo de Investimento em Ações. Coringa é um bom nome de fundo. Agora, eu vou levar esse desafio para outro nível. Na última quinta-feira, quem viu aqui o programa da última quinta-feira, viu que nós conversamos com a Mavi Capital, uma gestora bastante forte no ramo de Fiagro. E eu prometi para o telespectador que eu comentaria os fundos que investem no Mavi, porque você não pode investir, a Mavi é uma gestora focada em institucionais, então você não pode investir direto, mas ela tem lá fundos do Banco do Brasil que investem neles, fundos da Solis, tem fundos da Verde. Agora, tem um fundo aqui em especial que eu queria compartilhar com o nosso espectador. Um dos investidores do Mavi Capital Fiagro,
é o Belezura Fundo de Investimento Multimercado. Belezura Fundo de Investimento Multimercado. Podem procurar no Google, tem aí, existe esse fundo, Belezura Fundo de Investimento Multimercado, crédito privado, investimento no exterior. Eu acho que dessa vez o páreo tá mais duro, né? Eu acho que você levou essa, hein, Felipe? Essa eu perdi. Muito bem, pessoal. Com isso, a gente vai terminando Você com o Dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado. E até amanhã. Amanhã tem mais Você com o Dinheiro. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. BMC News. Informação que gera valor.